A Igreja Batista, através do Ministério Palavra da Cruz, traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Olha, queridos, todas as vezes que a igreja se reúne, é sempre uma ocasião muito especial. É maravilhoso, irmãos, o corpo de Cristo se reunir e sentar aos pés da palavra de Cristo para ouvirmos das suas verdades. Eu quero convidá-los, aqueles que têm as suas Bíblias, vamos abrir em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, o versículo 14 apenas. Hebreus 12, 14, a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E no Salmos 77, versículo 13, Salmos 77, vamos ler o versículo 13 apenas, um versículo muito interessante, que vale a pena a gente ler. A Bíblia diz assim, Salmos 77, verso 13: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Deixa eu ler de novo a parte A do versículo. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Agora vamos ler em Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29, o versículo 43. Pode abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 29, versículo 43. A Bíblia diz assim: ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. Ali, esse ali está se referindo ao tabernáculo. O tabernáculo, lá no Antigo Testamento, era uma figura do nosso corpo. Então, ali no tabernáculo, Deus disse que viria aos filhos de Israel, para que, pela glória dele, fôssemos santificados. Portanto, vamos ter nesse momento uma palavra de oração para nós refletirmos sobre esse tema tão importante, a santidade. Nosso Pai, muito obrigado pela noite de descanso, obrigado por este sol que brilha sobre a nossa cidade, sobre o Brasil inteiro. Obrigado, Pai, pelo raiar de um novo dia. E obrigado por essa liberdade que temos de falar abertamente a Tua palavra. Meu Pai, é a Tua palavra. E a Tua palavra é poderosa. Que a Tua palavra, que vai ser semeada nesta manhã, que Teu Espírito Santo faça com que ela caia em solo fértil, que possa produzir a 30, a 50, a 80, a 100 por um. Pai, nós somos transmissores da Tua palavra. Agora, somente o Teu Espírito que tem o poder e a capacidade de tornar real estas verdades aos nossos corações. Nós pedimos, Pai, Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, nosso Pai do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição, que Tu mesmo toque nas almas e as abençoe, todos aqueles que nos escutam nesta manhã, conduzindo essas vidas ao Teu Filho Jesus, para que elas sejam regeneradas, para que elas sejam recebidas, e Tu as aceita por intermédio de Cristo, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez lá naquela cruz do Calvário, quando lá Ele destruiu o corpo do pecado, crucificou o nosso velho homem, a nossa natureza perversa. Ó Pai, nos dê revelação da Tua palavra nesta manhã. Abra o nosso entendimento, ilumina o nosso entendimento e edifica aqueles que já são Teus filhos e aqueles que ainda não são, que nesta manhã sejam revelados. Em nome de Teu Filho Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, esses textos que nós lemos aqui, principalmente o de Hebreus 12, 14, que diz que segue a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor, ele esclarece um tema bastante profundo em nossas vidas, porque trata-se da santidade prática, não de uma santidade romanceada, teórica, porque esse texto aqui ele sugere um questionamento que requer a atenção de todos os cristãos professos, a saber, somos santos? Veremos o Senhor? Porque a Bíblia é tão clara, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Irmãos, esta pergunta aqui jamais ficará obsoleta. O sábio escritor sagrado, Salomão, ele nos diz lá em seu livro Eclesiastes, no capítulo 3, os versículos 4 e 7, lá diz o seguinte: há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de estar calado e há tempo de falar. Irmãos, mas se você analisar com bastante cuidado, você vai perceber que não há tempo, nem mesmo por um dia, em que o homem não deva ser santo. Você que está me ouvindo nesta manhã, você é santo? Você tem sido santo em todo o seu procedimento? No seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, no tratamento com seu filho, no seu trabalho, os seus procedimentos são procedimentos de uma pessoa santa? Amados, essa pergunta aqui diz respeito aos homens de todas as classes e condições. Alguns são ricos, outros pobres, alguns eruditos, outros ignorantes, alguns patrões, outros empregados. Mas, queridos, não há classe nem posição social na qual um homem não deva ser santo. Você é santo, meu querido ouvinte. Olha, eu quero rogar a Deus para que vocês me escutem com cuidado nesta manhã a respeito desta questão da santidade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como anda a situação entre nossas almas e Deus? Como é que está a sua alma em relação a Deus? Queridos ouvintes, neste mundo apressado e alvoroçado, nós temos que fazer uma pausa por alguns minutos a fim de considerar a questão da santidade. Por quê? Porque sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Eu acredito que poderia ter escolhido um assunto mais popular e agradável para vocês, ouvintes do programa Mensagem da Cruz. Eu estou certo de que poderia ter encontrado algum assunto mais fácil de se lidar nesta manhã, mas porém no meu íntimo, eu sinto que não poderia ter selecionado o assunto mais oportuno e mais proveitoso para as nossas vidas. É sobre a santidade. Por quê? Porque é algo muito solene ouvirmos a palavra de Deus afirmar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que pensar nisso. Se a nossa vida é uma vida santa. Então, irmãos, com a ajuda do Senhor, eu vou procurar nesta manhã salientar o único meio pelo qual a santidade ela pode ser atingida. Este aqui já é o segundo estudo que a gente fala sobre santidade, no qual eu estou buscando aqui sondar esse assunto segundo um ponto de vista doutrinário, mas agora eu quero procurar aqui apresentá-lo, essa questão da santidade, com mais clareza em nossa vida prática. Em nossa vida prática. Então nós vamos considerar, em primeiro lugar, a natureza da verdadeira santidade prática. Eu quero mostrar aqui nesta manhã no que consiste a santidade prática. Que tipo de pessoa Deus chama de santo? Um homem, ele pode ser aí bem-sucedido sem jamais experimentar a verdadeira santidade. Isso é possível. Nós sabemos que naquele Salmo 73, ele fala da prosperidade dos ímpios. Agora, meus queridos ouvintes, não se trata de conhecimento da palavra,
Balaão, ele tinha conhecimento bíblico. Também não se trata de profunda profissão de fé cristã. Por quê? Porque Judas Iscariotes, ele professava-se cristão. Também, eu quero que deixe bem claro na mente de vocês, que não se trata de realizar muitas coisas. Por quê? Porque Herodes realizou muito. Também não se trata de zelo acerca de certas questões religiosas. Por quê? Porque Jeú, ele mostrou-se zeloso quanto a tais questões. E também, meus amados, não se trata de moralidade ou de respeitabilidade externa na conduta. Por quê? Porque o jovem rico caracterizava-se por tais virtudes. Também não se trata aí de sentir prazer em ouvir pregadores. Por quê? Porque os judeus dos dias de Ezequiel tinham tal prazer de ouvir os pregadores, mas as mensagens que eles ouviam não faziam efeito na vida deles. E também quero deixar claro que não se trata de manter-se na companhia de pessoas piedosas. Joabe, Gease e Demas, eles desfrutaram de tal companhia dos homens de Deus, mas entretanto, nenhuma dessas pessoas, Joabe, Gease, Demas, foi santa. Irmãos, essas coisas por si só não caracterizam a santidade. Um homem, ele pode ter todas essas coisas e jamais chegar a contemplar o Senhor. Jamais viver uma vida de santidade. Então, no que consiste a santidade prática? Esta é a pergunta difícil de se responder. Olha, eu não estou querendo dizer aqui com isso que as Escrituras pouco manifestam sobre o assunto, mas eu temo, nesta manhã, apresentar um ponto de vista distorcido sobre a santidade, não dizendo tudo quanto deve ser dito ou apresentar algo que não deveria ser dito, tornando-me assim prejudicial aos meus ouvintes. Mas ainda assim, meus queridos, permita-me tentar traçar um quadro da santidade a fim de podermos contemplá-lo com os olhos da mente e com clareza. Apenas nunca devemos esquecer que, depois de haver dito tudo, a minha exposição nesta manhã, por melhor que seja, vai ser somente um esboço pobre e imperfeito, mas ele é bastante edificante. Em primeiro lugar, meus irmãos, a santidade é o hábito de ter a mesma mente de Cristo à medida que tomamos conhecimento da sua mente descrita na palavra de Deus. O que isso significa? É o hábito de concordar com os juízos de Deus, abominando aquilo que ele abomina, detestando o que Deus detesta e amando aquilo que ele ama e medindo tudo quanto há neste mundo pelo padrão da sua palavra. A pessoa mais santa é aquela que em tudo ela concorda com Deus. Se está escrito, ela crê como verdade e toma aquilo como realidade espiritual para a sua vida. Por isso que um homem santo, ele se esforçará para evitar todo pecado conhecido, observando cada mandamento que foi revelado no seu coração, e ele terá uma decidida inclinação mental para o Deus 3 vezes santo. Ele vai ter o desejo no íntimo de cumprir a sua vontade e um maior temor de desagradar o Senhor do que de desagradar o mundo, e um amor a todos os caminhos de Deus. Irmãos, este homem sentirá o que Paulo sentiu ao declarar, lá em Romanos 7, versículo 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Você que me escuta, você tem prazer na lei de Deus? Você tem prazer na palavra de Deus? E também aquilo que Davi sentiu ao escrever lá no Salmo 119, o versículo 128, ele diz assim: por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo o caminho da falsidade. Então, irmãos,
Um homem santo, ele vai de alguma maneira ser diligente por ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E essa também é uma obra de Cristo, do Espírito, que vai formar em nós a pessoa de Cristo. Uma vez que lá naquela cruz, eu tenho dito aqui muitas vezes, que quando Jesus Cristo morreu na cruz, foi com uma finalidade de nos levar a morrer no seu corpo, porque quando Cristo morreu naquela cruz, nós somos colocados sobre ele, e quando ele morreu, ele crucificou a nossa velha natureza de pecado, e ali na cruz ele removeu o nosso pecado, ele tirou o meu e o seu pecado, se você crê. E a partir daí, nós estamos vivendo uma vida de ressurreição. Não somente viverá a vida de fé em Cristo, extraindo de Cristo toda a sua paz e força diárias, mas igualmente seremos dirigentes por ter uma mesma mente, uma mentalidade que nele havia, a fim de ser conforme a imagem do Filho. Por isso que o seu alvo será tolerar e perdoar os outros, tal como Cristo nos perdoou. Ser altruísta, como Cristo também não agradou a si mesmo. E andar em amor, como Cristo nos amou, e ter uma atitude humilde e despretensiosa, tal como Cristo, que tornou-se sem reputação e humilhou-se a si mesmo. E essa pessoa também se lembrará que Cristo foi a testemunha fiel da verdade, e que ele não veio para fazer a sua própria vontade, que a comida e a bebida de Cristo era cumprir tão somente a vontade do Pai, que negava-se a si mesmo continuamente. Para quê? A fim de ministrar aos outros que ele era manso e paciente, mesmo quando insultado sem motivo. Jesus tinha em mais alta conta os piedosos pobres do que os reis, que era cheio de amor e compaixão pelos pecadores, que era ousado e intransigente na denúncia contra o pecado, que não buscava o louvor humano, embora pudesse tê-lo recebido, que saiu fazendo bem a todos, que se separava de pessoas mundanas, que se mantinha em oração constante, que não permitia que os seus parentes mais chegados interferissem. Quando ele estava ali trabalhando para o seu pai, ele precisava ser realizado. Por isso que ele não permitia que os parentes incomodassem, interferissem, atrapalhassem. Isto, meus irmãos, é o que um homem santo procurará lembrar, não só lembrar, mas praticar, mas realizar. E ele procurará moldar o curso de sua vida por essas qualidades. E vai entesourar em seu coração a afirmativa de João, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. E também aquela declaração de Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Por isso que eu digo para você que me escuta nesta manhã, feliz, profundamente feliz, é aquele que já aprendeu a fazer de Cristo o seu tudo, tanto na salvação quanto no exemplo. Muito tempo, irmãos, teria poupado e muito pecado seria evitado se os homens e as mulheres indagassem de si mesmos com maior frequência o que teria dito ou feito Jesus Cristo se estivesse aqui em meu lugar. Olha, irmãos, um homem verdadeiramente santo, ele seguirá a mansidão, a longanimidade, a gentileza, a paciência, a brandura, o controle sobre a sua própria língua, essa língua maldita, cheia de veneno de cobra. O homem santo, ele haverá de tolerar muito abuso, de exercer clemência, de deixar passar muita coisa, de ser tardio no falar em defesa de seus próprios direitos. Vemos um brilhante exemplo disso no comportamento de Davi,
quando Simei o amaldiçoou, ou lá no exemplo de Moisés, quando Arão e Miriam falaram contra eles. Irmãos, um homem santo, ele seguirá o autocontrole e a abnegação. Ele vai ser diligente por mortificar os desejos do corpo, crucificando a carne com seus afetos e paixões, controlando os seus maus desejos, restringindo as suas inclinações carnais, a fim de que em tempo algum venha deixá-las em liberdade. Meus irmãos, quão importante foi a palavra do Senhor Jesus aos apóstolos. Lembra lá de Lucas, capítulo 21, versículo 34? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Percebe aqui, irmãos? Ou então, a palavra do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, Paulo diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Está vendo aqui, irmãos? Por isso que um homem santo, ele seguirá o amor e a fraternidade. Ele se empenhará por observar a regra áurea de fazer pelos homens aquilo que gostaria que lhe fizessem e de falar conforme gostaria que os homens lhe falassem. Será cheio de afeto aí por seus irmãos, dando valor aos seus corpos, às suas propriedades, ao seu caráter, aos seus sentimentos, às suas almas. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 13, versículo 8... quem ama o próximo tem cumprido a lei. Você quer cumprir toda a lei? Ama o seu próximo. Este homem santo, irmãos, ele haverá de abominar toda mentira, toda calúnia e toda maledicência, todo logro, toda desonestidade e negócios injustos, até mesmo quantas menores coisas. Porque quando nós começamos a ser desonestos nas pequenas coisas, nós também vamos ser nas grandes. O cristão santificado, que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, ele vai ser diligente por adornar o seu cristianismo com a sua conduta externa exemplar, tornando-se aí a sua vida atrativa e bela aos olhos de todos que estão ao seu derredor. Infelizmente, quão condenadas são as palavras de 1 Coríntios 13, ou as do Sermão do Monte, quando comparadas à conduta de inúmeros cristãos que têm professado um cristianismo verdadeiro. São igual aquele Denorex, parece, mas não é. Amados, o homem santo, ele seguirá o espírito de misericórdia e benevolência para com o próximo. Ele não ficará ocioso o dia inteiro. Ele não se contentará apenas por não estar prejudicando a ninguém, mas procurará fazer o bem. Ele vai procurar ser útil em sua época e a sua geração, aliviando no que for possível as necessidades espirituais e a miséria humana que estão ao seu redor. Nós lemos que Dorcas era notável pelas boas obras e esmolas que fazia, e Paulo testificou lá em 2 Coríntios 12, verso 15, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. É um homem santo. O homem que é igual vela. A vela, ela brilha, ela traz a sua luz, mas ela vai se consumindo. Irmãos, o homem santo, ele seguirá a pureza de coração. O homem santo temerá toda imundícia e impureza de espírito. O homem santo evitará aquilo que tende por atraí-lo a essas coisas. O homem santo, ele sabe que seu coração
assemelha-se a um pavio e por isso manter-se-á diligentemente afastado das fagulhas da tentação. Quem ousaria falar sobre forças para resistir à tentação se o próprio Davi caiu? Olha, irmãos, há muitas sugestões úteis a serem gradativamente aprendidas das leis cerimoniais. Porque, de acordo com elas, lá no Antigo Testamento, o indivíduo que ao menos tocasse em um osso, ou em um cadáver, ou em uma sepultura, ou em uma pessoa enferma, tornava-se imediatamente imundo aos olhos do Senhor. Ora, irmãos, essas coisas eram meros tipos e figuras da realidade. Agora, poucos crentes hoje mostram-se a tal ponto vigilantes e atentos. Hoje são crentes relaxados, são crentes que fazem a obra do Senhor relaxadamente. E tem um texto aqui, lá em Jeremias 48, lembra que está escrito lá? Jeremias 48, versículo 11, um texto assustador, que diz assim, Jeremias 48, versículo 10, a Bíblia diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Então a Bíblia tão clara, está dizendo que maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, despreocupadamente. Hoje as pessoas, a gente vê tantos crentes que não se importam mais com a palavra, estão fechando os ouvidos da palavra, estão dando mais ouvidos a homens. Queridos, o final disso vai ser muito triste, porque a Bíblia é muito clara: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Se você é um homem santo, se você é uma mulher santa, porque se você não for santo e santa, você pode ser um bom crente, você pode praticar regras da igreja, doutrinas da comunidade, pode ser membros da igreja, sem, contudo, não ter a experiência do seu novo nascimento. Queridos, a palavra fala lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14 e 15, 16, olha aqui, preste atenção nesse texto aqui. Pega uma caneta, grife esse texto na sua Bíblia, ele é muito importante. Eu quero lhe ajudar aqui a você viver uma vida de santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16, eu vou ler para vocês. Me escute com cuidado. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Por quê? Porque hoje você está conhecendo a verdade da palavra de Deus. Olha só o versículo 5. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Isso aqui é muito, muito duro, muito profundo. Hoje nós não estamos, dentro das nossas igrejas, não se prega mais sobre a santidade. A palavra fala aqui que segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Tudo aquilo que um filho de Deus, uma nova criatura, ela realiza, ela faz, ela pensa, ela fala, ela age, todo o nosso procedimento tem que ser um procedimento santo. Se você ainda não alcançou isso, você é um crente carnal. E crente carnal, lugar de crente carnal é no inferno. E o versículo 16 fala: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E é Ele quem nos santifica. Está entendendo, irmãos? A única maneira de nós sermos verdadeiramente santos é quando nós cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo, porque lá na cruz Ele crucificou a nossa natureza ímpia, a nossa natureza de cobra, a nossa natureza podre, a nossa natureza nojenta, porque todo ser humano é podre.
Ou você acha que não é? Se você acha que não é, porque você é presunçoso. Mas a Bíblia diz que desde a planta do pé até o alto da cabeça não há no homem coisa sã, senão feridas, inchaços, contusões, chagas podres. O ser humano é podre, tem um coração perverso, enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Como que um crente que não foi regenerado, que frequenta uma igreja, que canta no louvor, que é líder, até prega, se ele ainda não passou pela obra da cruz, se ele ainda não morreu e ressuscitou com Cristo, ele ainda é um porco. Lá em Isaías 64, verso 6, a palavra fala: todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Eu falei porco aqui, é para chamar a sua atenção mesmo, porque se você não nasceu de novo, se você não morreu com Cristo ainda, você está atolado como um porco no lamaçal do pecado. A Bíblia mostra tão claramente, lá no Salmo 40, versículo 2, Salmo 40, verso 2, a Bíblia diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então todo aquele que não é filho de Deus pode ser crente, mas continua sendo um porco, uma porca, porque todo aquele que ainda não foi liberto do seu pecado, ele está num poço de perdição, em um tremedal de lama, e quem fica na lama é porco, é porca. Agora, quando este homem, esta mulher que está nesse tremedal, crê que foi atraído em Cristo, que Cristo o libertou do império das trevas e os transportou para o reino do Filho do seu amor, Cristo vem habitar em nós. Gálatas 2,20 fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é santo, e ele só pode viver em mim quando o meu pecado é removido. Por quê? Porque santidade e pecado não combina, porque pecado nos separa de Deus. Lá em Isaías capítulo 59, o versículo 2, ele mostra tão claro, irmãos, essa questão aqui do que nos separa do nosso Pai Celestial. Diz assim, Isaías 59, verso 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Percebe? Agora, quando nós cremos que lá na cruz o nosso pecado, ele foi tirado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando eu creio neste fato, o meu pecado foi crucificado e foi morto. Eu morri para o pecado, morri para mim mesmo, para o meu eu. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. O nosso problema é eu, não é os outros. Quando você fica irritado, você pensa que é as pessoas que te irritam, mas é você que é irritado e que se irrita com as outras pessoas. Quando você fica nervoso com teu filho, com a tua esposa, com teu marido, você está ficando nervoso à toa, porque eles não te deixam nervosos. Você que é nervoso, você que é nervosa. As pessoas só estimulam aquilo que nós somos. Uma cobra só vai dar o bote se mexer com ela. Cutuca uma cobra. Eu sei que tem muitas cobras me escutando, que precisa morrer. Essa natureza de serpente, de víboras, tem que morrer. Porque enquanto você não morrer, você continua sendo um filho do diabo. Porque em 1 João 3,8, a Bíblia é muito clara em afirmar: quem comete pecado é do diabo. E quem mente é do diabo. João 8,44, a Bíblia diz assim, Jesus dizendo: vós, dizendo aqui para os fariseus, os professores de Bíblia, os saduceus, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira é o capeta, é Satanás, é o diabo. E os mentirosos são os seus filhos. Então, como é que nós podemos ser santos? Jesus na cruz, ele crucificou a nossa mentira. Jesus na cruz crucificou a nossa língua maldita, que só fala mal da vida dos outros. Jesus na cruz crucificou o meu pecado. Jesus morreu, o meu pecado nele morreu. Entenda? Agora quem que vive não é mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem que entender isso. E uma vez que você entenda, você tem que crer nessa palavra, crer nessa verdade. Aí sim,
você vai ser uma pessoa santa. Porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, a Bíblia diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros até a vinda dele. Está me entendendo, irmãos? Quem vai nos santificar é a presença dele em nós. Por minha glória, diz o Senhor. Êxodo 29, 43. Por minha glória, glória de Deus é a presença dele. Por minha presença em vós, vocês serão santificados. Aí sim, nós podemos dizer que um homem santo, ele será caracterizado pelo seu temor a Deus. Queridos, eu não estou pensando no medo aqui, aterrorizador de um escravo que só trabalha porque teme ser punido, mas que se mostrará ocioso se soubesse que não seria descoberto. Eu estou pensando aqui no temor de um filho que quer viver e orientar-se como se estivesse sempre na presença de seu pai, porquanto ama. Amados, quão nobre é o exemplo de Neemias a esse respeito. Ao tornar-se Neemias ali o governador de Jerusalém, ele poderia ter se feito pesado àqueles judeus, requerendo deles o dinheiro necessário para o seu sustento. Os governadores, antes dele, haviam feito precisamente isso. Ele não poderia ser acusado de coisa alguma, se tivesse seguido o exemplo daqueles reis. Mas, contudo, sabe o que Neemias disse? Lá em Neemias, capítulo 5, verso 15... Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. O santo é alguém que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amados, por isso que o homem santo, ele seguirá a humildade, e a sua atitude será de considerar os outros superiores a si mesmo. Ele verá mais maldade em seu próprio coração do que em qualquer outro coração. Nós é o contrário, né? Nós vemos como os nossos irmãos são ruins, nós sentemos em cima do nosso rabo e ficamos vendo o rabo dos outros. O defeito que você vê nos outros são os seus próprios defeitos. Ô criatura ignorante! Como nós somos ignorantes. Então, eu tenho falado para algumas pessoas, né? Olha, você quer conhecer os seus verdadeiros defeitos? Quais são os seus defeitos? Nós não conseguimos enxergar os nossos defeitos, mas nós enxergamos os nossos defeitos nos outros. Lembra lá de Romanos, capítulo 2, versículo 1? Vai dizer exatamente isso. A Bíblia diz assim: portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Está vendo? Quer conhecer o seu defeito? É o que você vê nos outros. Você precisa da revelação dessa verdade no seu coração, meu querido amigo. Por isso que nós vamos compreender de fato algo do sentimento de Abraão. Sabe quando? Quando ele declarou o seguinte, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 27, que diz assim: ele disse para o Senhor, quando o Senhor havia dito para Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão, ele se apresentou diante do Senhor em Gênesis 18, verso 27, com estas palavras: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Ou lá os de Jacó, ao dizer, lá em Gênesis 32, verso 10, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Aí sim, quando nós somos considerados indignos, aí tem misericórdia para nós. Porque digno é só o Cordeiro. Nós somos indignos diante desse Deus Santo. Mas quando nós reconhecemos que somos indignos, aí sim a sua misericórdia nos alcançará. Porque Jesus veio buscar indigno. Lembra do filho pródigo, quando ele saiu de casa? Mas quando ele voltou, qual foi o seu discurso? Papai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Lembra?
Então o pai o recebeu. Por quê? Porque ele se considerou indigno. E Jesus veio buscar indignos. Lembra de Jó? Jó era muito justo. Jó era uma pessoa cheia de si mesma. Mas chegou lá em Jó 40, versículo 2, ele disse assim: eis que sou indigno, eis que sou vil. Estão entendendo? Aí sim, Deus o alcançou. Aí sim, Jó teve o verdadeiro arrependimento. Antes, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou como o apóstolo Paulo, que escreveu lá em 1 Timóteo 1, versículo 15, os pecadores dos quais eu sou o principal. Paulo dizia que era grande só no pecado. Eu sou o maior dos pecadores, mas com relação à santidade, eu estou em último lugar. Por quê? Porque ele havia perseguido a igreja de Cristo. Ah, meus irmãos, estou lembrando aqui daquele homem consagrado, Bradford, fiel mártir de Cristo. Algumas vezes ele encerrava suas cartas com essas palavras: um miserável pecador, John Bradford. Ah, meus irmãos, um homem santo, ele seguirá sempre a fidelidade em todos os seus deveres e relações da vida. O homem santo, ele irá procurar não somente preencher o seu lugar, como fazem os outros que nunca pensam em sua própria alma, mas o fará de maneira ainda melhor, porquanto este homem é impulsionado por motivos superiores e pode servir de maior ajuda do que eles. Irmãos, nunca deveríamos nos esquecer daquelas palavras de Paulo. Lembra? Lá em Colossenses 3, 23, que ele disse assim: tudo quanto fizerdes, fazeis de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. E ele também, foi ele que disse lá em Romanos capítulo 12, versículo 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Por isso, meu querido ouvinte, que as pessoas santas deveriam ter como propósito fazer todas as coisas corretamente. Deveriam envergonhar-se de fazer algo mal feito quando poderiam fazer o melhor. A semelhança de Daniel, vocês se lembram? Não deveriam dar ocasião para que alguém falasse mal deles, exceto no tocante à lei do seu Deus. Amados, uma pessoa santa, ela deve ser diligente por ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado, um bom vizinho, um bom amigo, um bom cidadão, bom na vida particular, bom na vida pública, bom nos seus negócios e bom na vida comum do lar. Porque de fato, amados, de fato, a santidade, ela tem pouco valor se ela não produzir fruto dessa natureza. O Senhor Jesus, ele fez uma pergunta penetrante a todos os seus seguidores. Lá em Mateus 5,47. Que fazeis demais? Que pergunta intrigante, não é verdade, meus irmãos? Mas, para nós encerrarmos, em último lugar, e não menos importante, o homem santo, ele se caracterizará por uma mentalidade espiritual. Ele firma os seus afetos inteiramente nas realidades celestiais, ao mesmo tempo em que não se envolve com as coisas deste mundo. Ele não será negligente quanto aos negócios desta vida, mas o primeiro lugar em sua mente, em seus pensamentos, será dado às realidades da vida futura, a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. Ele terá por viver como alguém cujos tesouros estão no céu, passando por este mundo como peregrino e forasteiro, a caminho da sua verdadeira pátria, que é o céu. Terá comunhão com Deus em oração, mediante as Escrituras e na assembleia ali de seu povo. Esses homens, essas mulheres, serão os principais prazeres do homem santo. Ele dará valor às coisas, lugares, companhias, na proporção em que deles ou eles o fizerem aproximar-se mais de Deus. O homem santo, ele participará dos sentimentos de Davi quando expressou: a minha alma
apega-se a ti. O Senhor é a minha porção. Olha, irmãos, eu quero dizer para vocês que a obra da santificação, no íntimo, no nosso coração, no nosso interior, assemelha-se às muralhas lá de Jerusalém. Porque o trabalho de construção tem prosseguimento, mesmo em tempos angustiosos. Lá, depois vocês leiam em Daniel 9, verso 25, que o trabalho nosso de santificação, ele vai ter prosseguimento, mesmo em tempos de angústia. Também aqui, me entenda com cuidado, eu não estou afirmando que a santidade chega à maturidade e à perfeição imediatamente, ou que essas graças a respeito das quais eu tenho dito aqui, possam ser achadas em plena florescência e vigor antes que um homem possa ser chamado de santo. Não, irmãos, longe disso, porque a santificação sempre será uma obra progressiva. As graças manifestadas por alguns cristãos ainda estão na erva, as de outros na espiga, e somente as de alguns estão no grão cheio. Por isso que tudo deve ter um começo. Jamais deveríamos desprezar o dia dos humildes começos. A santidade, mesmo quando ela atinge aí o ponto culminante neste mundo, é apenas uma obra imperfeita. Na história dos mais notáveis santos, se você observar, que já viveram neste mundo, você vai encontrar muitos mas, muitos no entanto, e muitos apesar de, e antes de chegar ao final da sua vida, quantas coisas erradas cometeram. Eu não estou pregando perfeição, estou pregando santidade. E nós vamos errar muito, porque nós somos fracos, falhos, estamos dentro ainda de um corpo sujeito à queda, mas, queridos, a vida de Cristo em nós nos condena a sermos santos. A cruz nos condena a sermos homens e mulheres santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O ouro jamais ficará totalmente isento de escória. A luz nunca brilhará sem a presença de alguma sombra, enquanto não chegarmos a Jerusalém celestial. O próprio sol, ele tem manchas em sua superfície. Basta você olhar para o sol. Os homens mais santificados mostram máculas e defeitos quando os pesados na balança do santuário. Irmãos, a vida deles é uma contínua luta contra o pecado, o mundo e também o diabo. E algumas vezes podemos vê-los não como vencedores, e sim vencidos. A carne, meus irmãos, ela não cessa de lutar contra o espírito e o espírito contra a carne. E todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas não tire os teus olhos de Cristo, autor e consumador da fé. Hebreus 12 fala: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã. Vamos orar. Pai, abençoa todos aqueles que nos escutaram nesta manhã. Revela, Pai, pelo Teu Espírito esta palavra. E enche-os com Teu Santo Espírito. E toca nessas almas, conduzindo-as a Cristo. Abençoa todos aqueles que nos ouviram nesta manhã. Tem misericórdia das suas vidas. Em nome de Cristo. Amém. Bom dia a todos. Graça e paz. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone 3215 7508, 3215 7508,
Ou então faça-nos uma visita e participe de uma de nossas reuniões. Atenção para os horários das reuniões. Todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas e também às 19 horas. A Igreja Batista Palavra da Cruz tem seu templo situado na rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao estádio do Teixeirão. Bom dia, graça e paz. Somente a ti, Jesus. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade, então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração, pois é só dele, somente
pois é só dele, somente